água, pedra, ferida, flor de lótus, coragem, cais. Time é rio, sob esse signo há de se nascer e morrer incansáveis vezes ainda. O avô foi pro lado de lá das águas, foi baque, batuque, coração da terra. Pela mão do pai, o rio abaixo, depois rio acima, depois por mar, dentro. E mãe d'água, maninha, mar aberto, volta e meia, manda chamar. É tanto barro, labirinto, tanta estrada, ponte, olho, corpo por se cruzar. Onde começo, onde termino, todo amor vem do mar e vai. Touro e cavalo brabo não se amansa, touro e cavalo brabo não se amansa. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu saí da mata de manhã bem cedo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu saí da mata de manhã bem cedo. Touro e cavalo brabo não se amansa, touro e cavalo brabo não se amansa. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu saí da mata de manhã bem cedo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu saí da mata. Meu pai, o nome dele é Benito Pereira dos Santos. Ele é baiano, parece que ele é da cidade de Serrinha, natural de Serrinha. Mas foi o tempo que ele viveu lá na Bahia, foi em Feira de Santana, que a família dele provavelmente estavam habitando lá quando ele veio embora quando ele veio pra cá. A gente sabe que, na verdade, de origem negra, né? Provavelmente descendente de escravos, a explicação que foi, na época que começou a dirigir. Não conhecemos parente nenhum do lado dele, né? A gente conheceu que foi o mesmo. Veio pra cá ainda muito jovem. E os relatos que se tem que foi pouquíssimas vezes para a Bahia de volta. Porque na época, voltando aí no tempo, a comunicação era praticamente impossível, não tinha pouca leitura. Na época não se usava o telefone, porque comunicação com parte que a gente nem sequer sabia o endereço, porque foi coisa bem mesmo. Enfim, o que a gente sabe é que deixou tudo lá, a família era numerosa e o pai dele construía lá, a madeira dele lá e o tipo de propriedade. Era uma pessoa aparentemente tranquila, costumava se envolver em confusões, porque não era da parte dele, né? Era uma pessoa da paz. Muito ligada ao trabalho, né? Assim, não era assim uma pessoa, vamos dizer assim, chegadão na família, ficar só ali. Ele encarava qualquer situação, desconhecia o medo, desconhecia o perigo, mas sempre batalhou. A vida dele foi uma batalha eterna, né? Não tinha medo nem de assombração, nem de animal algum. Acho que a única temência que ele tinha era de Deus, né? Porque do resto ele não temia nem ser humano, nem animal, nem nada. E sobre a cultura religiosa, ele nunca disse o que era, mas assim, ouvi muito dizer que, devido a ele ser da Bahia, era ligado um pouco ao candomblé, né? Tinha algum tipo de crenças nesse sentido, assim, mas religiosamente falando, ele não defendia as práticas. Mas ele gostava do tipo de música,
época, né, era um batuque, né, que ele chamava lá, praticamente a cultura deles lá. E ele trazia isso ainda, como vou dizer, a gente lembra sempre hoje, quando a gente senta perto de uma mesa, fazer aquele batuque com a mão na mesa, que praticamente ele não vê mais ninguém fazer isso, mas ele fazia uns batuques ali. E cantava umas músicas estranhas lá, né? Então era a cultura dele, ele trazia ainda. Não passou pra gente, talvez o destino não permitiu esse tempo para passar essa cultura pra gente, mas a gente sabia que ele trazia uma cultura diferente da nossa, que era dos tempos dos antepassados dele. E eu acredito que voltando na terra dele, quem for conviver por lá certamente vai encontrar esses batuques, né? Ele não falava muito sobre a família, né? Ele só falava assim, que ele tinha vários irmãos, não falava que era homem ou era mulher, os irmãos. A única coisa que a gente sabe é que entre os irmãos tinha um que era preguiçoso. Isso é o que ele falava, né? Até é um fato meio triste de mencionar. Ele falava que um que era preguiçoso. Mas assim, o pai dele era muito severo, que era o costume da época, né? A severidade para tratar a família. E ele não se afinava muito bem, né? A afinidade assim, ele não tinha muito não, que ele queria tratar. Foi até um dos motivos pelo qual ele saiu de lá. Mas não tinha muito relato sobre a família não. Uma coisa que a gente lembra muito assim, que ele gostava muito de criança, né? Não sei, assim, devido à infância ter sido muito dolorida, ou nem teve, né? Então ele gostava muito de agradar a criança. Eu lembro quando a gente era pequeno, que ele brincava bastante com a gente, né? Assim, bastante, eu digo assim, nos momentos que ele podia, né? Porque antigamente o trabalho era muito duro, a gente seguia muito relógio, mas sempre que ele podia, ele brincava com a gente. E já depois de uma certa idade, que ele se acomodou um pouco, sempre que tinha criança na vizinhança, ele gostava muito de brincar, né? Assim, não longe, né? Mas quando vinha em casa, brincava muito, né? Era criança, gostava muito de contar as histórias, né? Juntava a galerinha e contava as histórias lá do passado, as histórias de assombração. E depois de ter vivido as aventuras dele no mundo, ele acabou, como desconhecia o perigo, como ele já, na época, pela idade, que não era tão avançado, mas devido a tanto acidente que ele tinha passado já com lidar com animais assim, extremamente perigosos, a gente já tinha divertido ele para sossegar um pouco, mas como é da natureza dele, não conhecia o perigo e não tinha medo de nada, ele acabou numa aventura com 2 animais na carroça, passando numa época de um mau tempo, onde havia enchente no rio onde ele passava, e acabou os animais se assustando e caindo, e tudo indica que ele morreu, acabou se afogando, por ter tentado salvar os animais, que era uma pessoa muito corajosa e que, na verdade, não era de ficar assistindo a desgraça alheia sem tomar nenhuma atitude. Talvez seja isso que a gente tem herdado dele, esse instinto de ir em busca de resolver os problemas. Não nossos, mas sim dos outros. Talvez a herança, talvez maior que ele tenha deixado pra gente, ele morreu, mas deixou o legado. Porque o perigo ele é constante na nossa vida, mas não podemos fugir dele porque a gente não sabe qual a hora que o destino vai nos tirar. E assim ele pregou a vida inteira, e quando chegasse o dia ele iria, era a criança dele. Tanto é que ele morreu no dia seguinte, porque foi uma casualidade para nós, né, o destino. Mas trabalhando na luta que ele gostava, que era estar sempre investindo com animais, acabou caindo no rio e foi com isso afundar a sua vida. Aí acabou a vida do baiano, que deixou para trás uma história que nós não conhecemos, mas que por um outro lado a gente gostaria de conhecer, porque, querendo ou não, são nossos laços, nossas origens, e por mais sofridas que sejam, elas vão trazer algum tipo de recordação boa. O fato de a gente não conhecer assim, essa
essa outra parte da família, né? É uma lacuna, na verdade, que fica na vida da gente. Eu não sei como explicar isso, né? Porque normalmente a gente tem o parentesco dos dois lados. E nós só conhecemos um, na verdade. E isso é um vazio que permanece na vida da gente. E já tentamos por várias vezes localizar um parente, mas foi em vão, porque como a gente tem pouco conhecimento, não há como a gente chegar até lá. Então esse é um tipo vazio, na verdade. Eu gostaria de dizer assim que, apesar de ter vivido numa época difícil e teve lá seus problemas familiares, assim como todo mundo tem, mas de um modo geral ele foi um bom pai, que apesar de todos os problemas nunca abandonou a gente, assim, abandonava devido ao trabalho, mas abandonar para seguir outro mundo nunca fez isso, então, querendo ou não, a maneira dele, ele amou a gente. E assim, para fechar, eu gostaria de dizer para as pessoas, não negar suas origens, porque é bonito assim você resgatar suas raízes, porque mesmo não conhecendo, a gente sabe da importância de tudo isso, que o ser humano ele tem origem, e por mais que a gente viva ou melhore de vida, não dá para esquecer isso, não dá para negar. Então, eu por exemplo, como que eu vou explicar isso? A minha mãe é aparentemente descendente de italiano e meu pai provavelmente descendente de escravos africanos. Então, por que eu negaria a minha origem? O que eu tenho na veia é um sangue místico, mas eu tenho orgulho dele. E tenho orgulho do meu pai também, e eu também, da maneira dele, mas criou a gente e também deixou o legado dele. E é isso que eu gostaria de passar para todo mundo, que viva e deixe seu legado. Por mais sofrido que seja, ou difícil que seja de se viver, não negue suas origens, não negue sua raça, e nem negue nem a si, nem nenhum parente seu. Viva a vida, né? E procure deixar o seu legado. Eu sou madeira, beira, ao tris, risca certeira, meio a meio, rio, silencioso, sério, se vai, não diz, risca terceira, água da palavra, água calada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso Pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso Pai.